Êxodo 35. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado de repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra, nele morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia do sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que vós tedes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto. Atrará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre, como também pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros, tintas, e vermelho, e peles de texugos, e madeira de cetim, e azeite para a luminária, especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras sardônicas, e pedras de engates, para o éfode e para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado. O tabernáculo e sua tenda, e sua coberta, e os seus colchetes, e suas tábuas, e suas barras, e suas colunas, e suas bases. A arca e os seus varais, e o propiciatório e o véu da coberta, a mesa e os seus varais, e todos os seus utensílios, e os pães da propiciação, e o castiçal da luminária e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar do incenso, e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, e o crivo de cobre que terá seus varais, e todos os seus utensílios, e a pia e a sua base, as cortinas do pátio, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, as estacas do tabernáculo, e as estacas do pátio, e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e a veste de seus filhos, para administrarem o sacerdócio. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés, e veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, e para as vestes santas. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, e pendentes, e anéis, e braceletes, e todo o vaso de ouro, e todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com pano azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos, os trazia. Todo aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de metal, a trazia para a oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira de cetim, a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos e traziam o fiado, e o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiava os pelos das cabras, e os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engates para o éfode e para o peitoral, e especiarias e azeite para a luminária, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés. Aquilo trouxeram aos filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel:
eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo artifício, e para inventar invenções, para trabalhar em ouro e em prata e em cobre, em artifício de pedras para engastar, em artifício de madeira para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe tem disposto o coração para ensinar aos outros, a ele e Aloíbe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-se de sabedoria do coração para fazer toda obra de mestre, e as mais engenhosas, e do bordador em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo que o Senhor tinha ordenado. Porque Moisés chamara a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo o coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, a todo aquele a quem o Senhor movera que se chegasse a obra a fazê-la. Tomaram, pois, diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles lhe traziam cada manhã ofertas voluntárias. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra no santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Então mandou Moisés que fizesse passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem, nenhuma mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer-se e ainda sobejava. Assim, todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino tecido e de pano azul, e de púrpura e de carmesim, com querubins, da obra mais esmerada as fez. O comprimento de uma das cortinas era de 28 côvados e a largura de outra cortina de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. E ligou 5 cortinas uma com a outra, e outras 5 cortinas ligou com a outra. Depois fez lançadas de fio azul na borda da última cortina do primeiro agrupamento. Assim também fez na borda da primeira cortina de segundo agrupamento. 50 laçadas fez numa cortina e 50 laçadas fez na cortina da extremidade do segundo agrupamento. Estas laçadas eram contrapostas com uma outra. Também fez 50 colchetes de ouro. Com esses colchetes uniu as cortinas uma à outra, e foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabra para a tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. Ele uniu 5 cortinas à parte e 6 cortinas à parte, e fez 50 laçadas na borda da última cortina do agrupamento. Também fez 50 laçadas na borda da cortina de outro agrupamento. Fez também 50 colchetes de metal para juntar as tendas, para que fosse uma. Fez também para a tenda uma coberta de pele de carneiros, tintas vermelhas, e por cima uma coberta de peles de texugo. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo, de madeira e de cetim. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 coiceiras, pregadas uma com a outra. Assim, fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez a tábua para o tabernáculo,
20 tábuas para a banda do sul, e fez 40 bases de prata debaixo de 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma base para as suas 2 colcheiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 colcheiras. Também fez 20 tábuas de outro lado do tabernáculo da banda do norte, com as 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para o canto do tabernáculo aos 2 lados, as quais estavam juntas debaixo e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com elas ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 barras para a tábua do outro lado do tabernáculo, e outras 5 barras para a tábua do tabernáculo de ambas as bandas do ocidente. E fez que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas e de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, os lugares das barras fez de ouro, as barras também cobriu de ouro. Depois fez o véu de pano azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada o fez, com querubins. Ele fez 4 colunas de madeira de cetim, e as cobriu de ouro, e seus colchetes fez de ouro, e fundiu-lhes 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, e da obra do bordador, com as suas 5 colunas, os seus colchetes, e suas cabeças, e suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Capítulo 37. Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhes uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhes 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e do outro lado 2 argolas, e fez varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro. E meteu os varais pelas argolas ao lado da arca para levar a arca. Fez também de ouro puro o propiciatório. O seu compartimento era 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida os fez, as 2 extremidades do propiciatório, um querubim e uma extremidade desta banda, e outro querubim a outra extremidade de outra banda. Do mesmo propiciatório fez sair os querubins as 2 extremidades deles, e os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as asas o propiciatório, e os seus rostos estavam de fronte um para o outro. O rosto dos querubins estava virado para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de cetim, e seu comprimento era de 2 côvados, e sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também uma moldura da largura de uma mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas aos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés. De fronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais para levar à mesa. Fez também os varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro para levar à mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, e as suas escudelas, e as suas cobertas, como que se haviam de cobrir. E fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida fez este castiçal, o seu pé, e as suas canas, e os seus copos, e as suas maçãs, e as suas flores, na mesma peça.
6 canas saíam dos seus lados, 3 canas do castiçal de um lado deles e 3 canas do castiçal do outro lado. Numa cana estavam 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e noutra cana 3 copos, a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. Assim, para as 6 canas que saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos, a modo de amêndoas, com as suas maçãs e com suas flores. E era uma maçã debaixo de canas do mesmo, e outra maçã debaixo de outras 2 canas, e mais uma maçã debaixo de outras 2 canas. Assim se fez para as 6 canas que saíam dele. As suas maçãs e as suas canas formavam a mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe 7 lâmpadas. Os seus espiviadores e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro fez, e de todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de cetim. De 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu-o de ouro puro, e as suas cobertas, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-los com eles. E os varais fez de madeira de cetim, e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo de unção, e o incenso aromático puro de obra de perfumista. Capítulo 38. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim, de 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas, os seus 4 cantos, as suas pontas formavam uma só peça com o altar, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os utensílios do altar, o caldeirão, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros, e todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, de obra de rede, na sua cercadura de baixo até o meio dele, e fundiu 4 argolas às 4 extremidades do crivo de cobre para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim e os cobriu de cobre. E meteu os varais pelas argolas ao lado do altar, para levá-los com eles. Fez-lo oco e de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntavam, ajuntando-se à porta da tenda da congregação. Fez também o pátio da banda do meio ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido e de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes dessas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados, e suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. E os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados, e as suas colunas 10, e as suas bases 10. Os colchetes das suas colunas, molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados, e as cortinas dessa banda da porta eram de 15 côvados, e as suas colunas 3, e as suas bases 3. E da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados, e as suas colunas 3, e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido, e as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata, e a coberta das suas cabeças de prata, e todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados, e a altura, na largura, de 20 côvados, defronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre.
os seus colchetes de prata, e a coberta da sua cabeça e das suas molduras de prata. E todas essas estacas do tabernáculo e do pátio ao redor eram de cobre. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas, por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés. E com ele, a Eliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, um mestre de obra e engenhoso artífice, e bordador em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta, foram 29 talentos e 630 siclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arolados das congregações foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário. De qualquer que passava aos arolados, da idade de 20 anos acima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário e as bases do véu. Para 100 bases eram 100 talentos, 1 talento para cada base. Mas de 2.775 ciclos fez os colchetes das colunas e cobriu as suas cabeças e as cingiu de moldura. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez a base da porta da tenda da congregação, e o altar de cobre, e o crivo de cobre para ele, e todos os utensílios do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e de todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor.